Oi, bem-vindo a esse nosso terceiro estudo em cima dos temas apocalípticos encontrados em Daniel, capítulo 2, capítulo 7 e desta feita, portanto, Apocalipse, capítulo 13. Nós estamos desenvolvendo aqui algumas observações que digam respeito ao encadeamento aqui de nações que se levantam e que se desenvolvem no passar do tempo e acabam também ficando para trás e acontecem de outras estarem se levantando. E, na verdade, o nosso bloco de estudos aqui, ele visa atingir o capítulo 17 de Apocalipse, onde estará sendo mencionado os assuntos que digam respeito a quem são aqueles 7 reis e também o 8º rei de Apocalipse 17. Nós temos mencionado, já nos 2 estudos anteriores, que Deus costuma comunicar a sua mensagem através de alguns procedimentos, através de algumas regras, pode-se dizer assim, e nós temos mencionado-as pelo nome de repetição e ampliação. Em Daniel capítulo 2, nós temos ali, você viu aquela sequência de reinos, de metais, e depois os pés da estátua em ferro e em barro, seguido pelo estabelecimento do reino de Deus por uma pedra que golpeia ali os pés e destrói toda a estátua, se transformando numa grande montanha. Essa mesma sequência de reinos, ela volta a acontecer no capítulo 7 de Daniel. Contudo, temos informações no capítulo 7 que não constam ali no capítulo 2. A exemplo disto, você pode perceber que no capítulo 7 se mencionam as atividades de um chifre pequeno perseguindo um povo chamado de os Santos do Altíssimo, isso durante um período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Temos também uma cena de juízo que se estabelece antes do reino de Deus acontecer, por ocasião do final. E temos que neste juízo aí, o chifre pequeno é julgado, é condenado, é retirado dele o domínio e é dado ao Filho do Homem e também àqueles que são chamados de os Santos do Altíssimo. Enfim, nós temos também descritas ali atividades do chifre pequeno contra Deus e contra o seu povo. Ele estaria tentando mudar os tempos e leis e machucando também os Santos do Altíssimo, coisas que em Daniel 2 não acontecem. E nós podemos, portanto, a partir deste princípio, perceber que Deus, de fato, comunica as suas mensagens através da repetição e ampliação. Desta feita, com essa perspectiva em mente e outras que nós também já mencionamos, nós iremos agora introduzir o estudo do capítulo 13, as atividades da besta que subiu do mar, e nós queremos, portanto, pedir a bênção de Deus sobre esse estudo, sobre essas reflexões que aqui faremos. Te convido a orar comigo nesse momento. Santo Deus e Pai que está nos céus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Pedimos a tua misericórdia, o teu perdão e a tua graça condutora, amiga, para continuarmos a construir as nossas observações em cima deste tema e que, portanto, o teu bom Espírito nos conduza nas conclusões que são necessárias. Pedimos assim a tua bênção e, desde já, queremos agradecê-la em nome de Jesus. Você se recorda que nos capítulos 2 e nos capítulos 7 de Daniel, nós percebemos que o texto analisado e dado por Deus através da revelação ao profeta, ele acaba também sendo organizado no que nós chamamos de visão dada e visão explicada. E nós queremos, portanto, com essa ótica, poder trabalhar o texto de Apocalipse, capítulo 13. Você vai notar, olhando para o versículo 1 e o versículo 2, o que seria a descrição da besta que subiu desde o mar. Ele diz que essa besta ela tinha 10 chifres e tinha 7 cabeças. E sobre os seus chifres tinham 10 diademas ou coroas.
e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. O texto continua dizendo que a besta era semelhante a um leopardo, com pés de urso e com boca de leão. E informa que o dragão deu-lhe o poder, o trono e grande autoridade também. Eu quero que você me acompanhe no que seria a organização do capítulo 13 de Apocalipse, dos versículos 1 a 10. Conforme os textos anteriores já observados, Daniel 2 e Daniel capítulo 7, Apocalipse 13 também está estruturado numa organização que nós podemos perceber sendo assim em duas sessões. A primeira sessão, você pode percebê-la dos versículos 1 até o versículo 4. Os versos 1 a 10 de Apocalipse 13 não constituem uma sequência cronológica ininterrupta. Nós podemos notar que existem duas sessões que compõem esse bloco aqui de versículos que estamos mencionando nesse momento. E você vai perceber com uma leitura, e é interessante que você leia mesmo, não apenas uma vez, mas muitas vezes o texto, para que você consiga notar o fluxo de pensamento e também, quem sabe, aquela organização que nós percebemos é comum quando Deus comunica. Ou seja, a descrição da visão e depois a explicação ou interpretação da visão. Portanto, nos versículos 1 ao versículo 3, nós encontramos uma descrição da besta. Encontramos que ela possui, como já mencionei aqui na leitura, chifres, cabeças, nome de blasfêmia, semelhança com leopardo, pé de urso, boca de leão. E também diz que uma de suas cabeças foi golpeada de morte. Porém, essa chaga mortal fora curada e toda a terra se maravilha, seguindo a besta. O texto diz, no versículo 4, você encontra uma cena de adoração. Descreve o animal, descreve a semelhança do animal, as cabeças, o golpe em uma de suas cabeças, a restauração dessa cabeça de sua ferida de morte, e concluindo-se no verso 4, você percebe um texto que diz da adoração que acontece quando a chaga mortal dela é restaurada. Você pode perceber isso desde o finalzinho do versículo 3, onde diz: toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Então, uma cena de adoração. A segunda sessão, nós começamos a notar que já é a explicação do texto. Vai explicar ou acrescentar informações a esses elementos aqui mencionados, a blasfêmia e a autoridade do dragão em si. Blasfêmia, ou melhor, da besta, a blasfêmia e a autoridade. Você vai pegar no versículos 5 a 7 e vai perceber que ele reitera informações em cima desses dois tópicos: a blasfêmia, a boca de blasfêmia e a autoridade exercida pela besta. Concluindo no versículo 8, mais uma vez, por uma cena de adoração. Então você tem aí duas sessões que se desdobram em cima de dois temas, concluindo com um terceiro tópico que é uma aclamação de adoração. Eu quero que você acompanhe comigo aí, na descrição que vai ser disposta para você agora, na forma de um painel, como é que seria, portanto, a descrição aí desse tópico que temos mencionado. Primeiro, nós temos uma descrição. Nessa descrição, você tem aí que sobre as cabeças da besta, no verso 1, a informação de que existe nome de blasfêmia. No versículo 5, o tópico blasfêmias aparece de novo. E você percebe que o verso 1 ele está já tendo seu correspondente no versículo 5. O versículo 2 menciona a boca de leão e menciona também que foi-lhe dado poder, trono e grande autoridade. E então, uma de suas cabeças golpeada de morte. Você vai perceber que este tema
Este assunto ele é explicado e desenvolvido nos versículos 5, 6 e 7. Veja, lá diz, foi-lhe dado uma boca que proferirá arrogâncias e blasfêmias, dizendo o que é a boca de leão, do versículo 2, ou seja, boca de leão, é aquela boca que profere arrogâncias e blasfêmias. Grande autoridade e o trono recebido, e o golpe de morte sofrido pela besta no versículo 2 e 3, aqui é explicado que é uma autoridade para agir durante 42 meses. Se lá na descrição você tem uma cabeça golpeada de morte, mesmo depois de ter recebido aí o trono e a grande autoridade, ou seja, o golpe de morte acontece para limitar esse poder. E aqui na explicação diz, portanto, que o período de atuação seria de 42 meses, onde esse poder, portanto, que lhe foi dado, seria suspenso, seria retirado. A continuação do verso 6 vai agora explicar ainda mais o que é a blasfêmia. Ou seja, abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E mais uma vez o verso 6 volta ao tema da autoridade. Pelejar-se contra os santos e os vencesse, e deu-se ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Os dois temas encontrados nos versos 1 a 3, eles são explicados, detalhados e aumentados nos versículos 5 a 7. Você pode perceber isso. Boca de leão, blasfêmia e autoridade. Cá nos versículos 2, fala mais no versículos 5 a 7, amplia esses mesmos tópicos, blasfêmias e autoridade. Nos versículo 4, então, concluindo com a cena de adoração, e o versículo 8 também concluindo aqui com o tema da adoração. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, e ainda informa quem são esses. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Muito bem, quero que você acompanhe ainda o que seria aqui o estudo da estrutura literária dos versos 1 a 10. É como que um mapeamento do texto para facilitar melhor o nosso caminhar por entre ele. Nos versos 1 e 2 você tem a descrição da besta. Nos versos 2 a 4 nós temos o que seria a experiência da besta. Ou seja, ela recebe o poder no verso 2, depois ela perde o poder no versículo 3, e no versículo 4 o poder é restaurado. Ou seja, nós temos aqui uma experiência de vida dessa besta. Ela recebe poder, ela perde poder, e esse poder futuramente é restaurado, é devolvido para ela. Então a história dela está composta por 3 fases. Uma de poder recebido, uma outra de poder retirado quando o golpe de morte acontece, e o poder, portanto, restaurado. Essa seria a descrição da experiência da besta. Agora, nós podemos perceber a obra da besta em si acontecendo dos versos 5 a 7. O que é que ela fazia? Verso 5, ela blasfemava. No verso 6, ela exercia, verso 5 ainda, a última parte, ela exercia a autoridade. No versículo 6, você pode constatar, ela blasfemava. No versículo 7, ela exercia a autoridade. Aqui nós temos aquela estrutura inegociável que é repetir e aumentar informações, repetir e acrescentar detalhes. Blasfemava, exercia autoridade. Blasfemava, exercia autoridade, concluindo, portanto, com uma experiência futura da besta, que é o ser adorada, aclamada por aqueles que habitam sobre a terra. E essa expressão, aqueles que habitam sobre a terra, é muito comum em Apocalipse para descrever aquelas pessoas que estão alienadas de Deus e estão caminhando em direção à perdição, são aqueles associados com a besta e com o dragão e com tudo que não tem que ver com Deus. Então o tema, a expressão,
aqueles que habitam sobre a terra, tem sido percebido por muitos já, e de fato é viável que assim é real a descrição proposta, que ela identifica aqueles que estão em situação de perdição. No versículo 10, portanto, nós temos a descrição de exortação aos santos. Ou seja, o texto diz no verso 10, se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. E conclui-se, portanto, dizendo, nisto repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Eu quero que você veja comigo agora, perceba comigo aí, a partir da sugestão aqui disposta, a conexão temática que existe nos capítulos 7 de Daniel e no capítulo 13 de Apocalipse. Você vai perceber comigo aqui o que seriam as correspondências linguísticas e temáticas que dão coesão e junturas a esses dois capítulos bíblicos, como sendo apenas uma unidade. Daniel capítulo 7 e Apocalipse 13. Em Daniel 7, os animais, nós percebemos, eles subiam do mar. Apocalipse 13 diz que essa besta também subia do mar. Em Daniel capítulo 7, lá nós temos um animal com 10 chifres. Aqui em Apocalipse 13 também temos essa besta com 10 chifres. Em Daniel 7, os chifres, dentre eles subia um chifre pequeno com uma boca insolente. Aqui nós temos essa besta com boca blasfema. Lá em Daniel 7 percebemos um animal semelhante a um leopardo. Em Apocalipse 13 a besta também semelhante ao leopardo. Em Daniel 7 nós temos ali um animal também, o urso. Aqui nós temos os pés da besta que eram semelhantes ao de urso. Lá nós temos o leão que também sobe desde o mar. Aqui nós temos a besta que possui boca como de leão. Ainda, no capítulo 7 de Daniel, nós temos o chifre pequeno fazendo guerra contra os santos e prevalecendo contra eles. Apocalipse 13 diz que a besta fez guerra aos santos e os venceu. Em Daniel, capítulo 7, proferirá palavras contra o Altíssimo, o chifre pequeno faria isso. Em Apocalipse 13, a besta que sobe do mar blasfema contra Deus e contra o seu nome. Em Daniel 7, o chifre pequeno magoaria os santos do Altíssimo. Apocalipse 13, as blasfêmias também contra os que habitam no céu, provavelmente uma indicação de quem seriam os santos do Altíssimo. E ainda você encontra os santos em Daniel 7 sendo entregues nas mãos desse poder por 3 tempos e meio. Aqui em Apocalipse, a besta exerce autoridade durante 42 meses, machucando, perseguindo aqueles que seriam os seguidores do Cordeiro, os filhos de Deus. Portanto, você pode perceber a partir daqui que nós estamos trabalhando com o mesmo tipo de poder. A natureza é semelhante e eles conseguem se corresponder de maneira muito própria e enfática. O que nos leva a crer, portanto, que o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7, ele encontra o seu correspondente em Apocalipse, capítulo 13, na besta que subiu desde o mar. Nós percebemos que em Daniel 2, eu mencionei rapidamente nas palestras anteriores, as nações estavam dispostas em um elemento só, uma estátua. Em Daniel 7 elas são desmembradas e aqui elas voltam mais uma vez a aparecerem reunidas em uma única figura simbólica, em um único animal, a besta que subiu desde o mar. O que é que João está dizendo para nós aqui? Com essas alusões ao capítulo 7 do livro de Daniel. João está dizendo para nós de maneira clara e de maneira intensiva e expressiva que ele está falando de coisas que Daniel já falou. Ele está retomando um tema que já tem a sua origem nas profecias de Daniel, capítulo 7. Portanto, nós precisamos notar que aqui ele está construindo sobre aquilo que já existia. Ele está informando coisas que já têm uma origem anterior.
Então, as atividades da besta de Apocalipse, capítulo 13, são as atividades de modo ampliado, informações ampliadas acerca daquele poder que chamamos, no capítulo 7 de Daniel, as nações e particularmente o chifre pequeno que exerce as suas atividades contra o povo santo, o povo escolhido. Agora eu quero que você note comigo como entendermos o que seria o fator um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e também o 42 meses, que, como apontado anteriormente, estão no modo correspondente tematicamente, né? Estão de modo correspondente um ao outro. Veja comigo o que seria, portanto, a maneira mais segura de se identificar o que corresponde, portanto, a esses 42 meses e esses 1.260 dias. Acompanhe comigo na projeção uma das ferramentas indispensáveis de construção de entendimento do texto, que é dispor passagens paralelas, passagens que têm assuntos que se correspondem. Vejam comigo ali, na projeção. Eu quero que você observe Apocalipse capítulo 12, verso 6, que está fazendo um paralelismo com Apocalipse capítulo 12, verso 14. E nós iremos, a partir disso daqui, perceber o que são aqueles 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo e os 42 meses. Vejam bem. Apocalipse 12, verso 6 diz: a mulher, porém, fugiu. Apocalipse, no mesmo capítulo, verso 14, diz: e foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia para que voasse. Percebam aqui, nós temos os 2 elementos. A mulher, que no verso 6 foge, e que no verso 14 ela ganha asas de grande águia para que voasse. Ou seja, voar correspondendo ao fugir. O verso 6 diz que foi para o deserto. No verso 14 diz, até ao deserto. No verso 6 diz, onde lhe havia Deus preparado lugar. No verso 14, ao seu lugar. No verso 6, para que nele a sustentem. No verso 14, aí onde é sustentada. No verso 6, durante 1.260 dias. E o verso 14, por 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ok, por essa disposição aqui, você pode concluir com segurança que 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, conforme vimos aí na projeção anterior, que equivale ao tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que isso daí, na verdade, é uma outra maneira de dizer 1.260 dias. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo é equivalente a 1.260 dias. 42 meses, que é a mesma coisa que 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, também é equivalente a 1.260 dias. Nós temos 3 maneiras diferentes de falar de um mesmo período de tempo. Portanto, nós, através dessa informação aqui disposta, podemos concluir que as atividades do chifre pequeno, atividades da besta que sobe do mar, serão de 1.260 dias contra o povo escolhido de Deus. E no final desse período de 1.260 dias, a besta estaria recebendo um golpe de morte em uma de suas cabeças. Ainda sobre esse tópico, um dia, 1.260 dias, eu quero que você também analise comigo o que seria o chamado princípio dia-ano. Às vezes a Bíblia se refere, quando se trata de períodos proféticos, como o que estamos trabalhando aqui, como um dia equivalendo simbolicamente a um ano. Esse é um conteúdo também embasado em todo o suporte do material bíblico. Levíticos capítulo 25, versos 1 a 8, você encontra já ali a primeira indicação bíblica, onde às vezes um dia ele é colocado como equivalendo a um ano profético.
Ezequiel, capítulo 4, versos 6 e 7, de maneira muito clara também trata isso, dizendo que o profeta, o povo recebeu 40 dias, cada dia representando um ano. Ainda Números 14, verso 34, também você encontra uma expressão completamente clara acerca deste assunto, onde um dia é utilizado em alguns momentos na Bíblia, particularmente em tempos de períodos proféticos, como equivalendo a um ano. Muito bem. Assim, nós temos 1.260 dias, que neste segmento correspondem a 1.260 anos. E nós, através de observações, podemos perceber que esse é um período de tempo que se estende de 538 a 1798. Vamos trabalhar isso daqui de maneira mais cuidadosa nos instantes que se seguem. E eu quero continuar com vocês aqui, trabalhando agora uma outra situação que às vezes tem se deixado passar despercebido. As atividades do chifre pequeno no capítulo 7 de Daniel estariam sendo diretamente agressivas a Deus, com palavras insolentes, estaria tentando mudar os tempos e as leis e também maltratando, perseguindo os santos do Altíssimo. Aqui no capítulo 13 também nós percebemos essa besta que sobe desde o mar, prevalecendo contra os santos do Altíssimo, exercendo ali atividades danosas a esse povo. E eu queria que você acompanhasse comigo cuidadosamente que essas atividades lá descritas no capítulo 7 de Daniel, elas se repetem outra vez aqui no capítulo 13, e o que está em foco de fato é a lei de Deus, os mandamentos de Deus, aquilo que diz respeito ao nosso ato devotivo e de adoração exclusiva e unicamente para Deus. Vejam bem, a primeira tábua dos 10 mandamentos, conforme descritos em Êxodo capítulo 20, eu quero que você me acompanhe na projeção que vai ser colocado aí. A primeira tábua do decálogo em Êxodo capítulo 20, e o ataque a essa primeira tábua conforme Apocalipse capítulo 13. O primeiro mandamento da lei de Deus em Êxodo 20 diz: não terás outros deuses diante de mim. E o que é que encontramos a besta fazendo aqui? O texto diz que ela faz com que as pessoas adorem a ela. Eles adoraram o dragão e adoraram a besta. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagens de esculturas, não as adorarás. No capítulo 13 de Apocalipse, nós encontramos que o povo fez uma imagem da besta e adoraram a essa imagem. O segundo mandamento, portanto, sendo golpeado, sendo desrespeitado, insultado absolutamente. O terceiro mandamento ainda diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Contudo, percebe-se, Apocalipse 13 diz que abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome. Mais uma vez, nós percebemos aqui que esta besta de Apocalipse capítulo 13, ela amplia e aumenta as informações que já foram sugeridas no capítulo 7 do livro de Daniel, onde nós percebemos ali proferir palavras contra o Altíssimo, consumir os santos do Altíssimo, que seria cuidar em mudar os tempos e as leis e maltratá-los durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Agora, acompanhe o que seria, portanto, o resumo das diretrizes que identificam a besta que sobe do mar. Vamos tentar, de maneira um pouco mais específica, sugerir quem seria essa besta que sobe desde o mar, a partir de observações do conteúdo já disposto em Daniel e também em Apocalipse. Surgiria desde Roma, quando essa fragilizada é dividida em 10 tribos bárbaras, o que aconteceu no ano de 476 d.C. Seria de natureza diferente a esses reinos e tribos anteriores.
ou seja, o chifre pequeno seria diferente das tribos, dos chifres anteriores. Derrubaria 3 dessas pontas desses chifres e seria maior do que todas elas. Possuiria uma forma religiosa, ou seja, olhos como de homem, já mencionamos isso aqui. Cuidaria em mudar os tempos e as leis, né? E nós notamos aqui que a expressão tempos seria aquele tipo de tempo que é estabelecido, fixado, definido e, portanto, seria cuidar em mudar os tempos existentes na lei. Atuaria por 42 meses ou 1.260 dias, 1.260 anos, perseguiria os santos do Altíssimo, blasfemaria de Deus, ou seja, imitar Deus no que respeita a perdoar pecados. Lucas capítulo 5, verso 21 diz que o ato de perdoar pecado era interpretado como blasfêmias. Portanto, o chifre pequeno ou a besta de Apocalipse 13 constitui alguma instituição que traga para si, que reclame para si a autonomia de poder estar perdoando pecados. Ainda, o apóstolo Paulo, segundo ele, levantar-se contra Deus, do homem do pecado, do filho da iniquidade, descrito em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, verso 4, seria querer parecer Deus. Você encontra essa descrição lá. E ele também diz que blasfemaria do santuário de Deus, o que segundo Paulo era assentar-se no santuário de Deus, querendo parecer Deus, ostentando-se como se fora o próprio Deus. Contudo, seria ferido de morte ao final dos 1.260 anos, mas reviveria. E, portanto, seria destruído pelo aparecimento do reino de Deus. Muito bem. Esse texto aqui, esse extrato aqui de informações que sugerimos nesse momento, ele acaba fornecendo para nós o que seriam os caminhos, o que seriam as indicações de como constatar quem é realmente identificado historicamente como essa besta que subiu desde o mar, como o chifre pequeno de Daniel capítulo 7. Veja que em Daniel capítulo 7 o chifre pequeno aparece de Roma. E aqui no capítulo 13 de Apocalipse, essa besta que sobe do mar, ela recebe poder e autoridade do dragão que dá para ela. E o dragão é descrito no capítulo 12 como aquele que tenta devorar o filho do homem, o filho de Deus. E isso foi percebido através das atividades do Império Romano pagão. A mesma sequência que nós temos em Daniel 7, ela é sugerida em Apocalipse 12 e 13. O que seria, portanto, de Roma, que tem uma forma de religiosidade, que exerceu domínio durante a Idade Média, que perseguiu pessoas que queriam viver a sua fé conforme entendiam pelo texto bíblico? Nós não temos uma outra indicação, nós não temos uma outra entidade que consiga de maneira tão adequada cumprir com essas indicações, com essas sugestões aqui, a não ser a Roma que se torna cristã, a Roma que se torna papal e que exerce um domínio ferrenho desde o ano 538 e que é golpeada de morte depois dos 1260 anos proféticos, no ano de 1798, pelas atividades já existentes do que seria a França revolucionária, que golpeia de morte essa besta de Apocalipse, capítulo 13, versículos 1 a 10. Bom, olhando para o texto, tentando fazer e fazendo essas junturas paralelas, essas correspondências linguísticas e temáticas, nós conseguimos encontrar de fato o que seria o correspondente histórico, a instituição que se associa e que se corresponde perfeitamente a essa descrição textual e que vai existir até os dias do aparecimento do Filho do Homem. Contudo, há uma coisa digna demais de nossa atenção e que não pode passar despercebido. Não pense você que simplesmente saber quem é
descrito aqui como a besta que subiu desde o mar, não é meramente saber quem é que corresponde a essa entidade que nos dá a segurança de não fazer parte dela, de estar livre dela e de não adorá-la quando ela for restaurada de sua chaga mortal. O texto bíblico diz para nós aqui que aqueles que não adorarão a besta quando ela for restaurada de seu golpe de morte, aqueles que estarão de pé do lado certo e não do lado errado, não são pessoas que simplesmente identificaram quem seria a besta. O texto bíblico diz que são aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aqueles que não têm os nomes ali escritos, todos eles estarão seguindo a besta, aclamando a besta e vivendo a sua vida conforme dita a mentalidade da besta. O que é que você e eu, portanto, precisamos fazer para permanecer de pé no lado certo e pelo certo? A nossa única segurança é ter o nosso nome escrito no livro da vida. E como é que eu posso ter o meu nome escrito no livro da vida? Nós temos algumas informações que nos asseguram como ter o nome escrito ali. Se você for a Êxodo capítulos 32, 33, você vai encontrar Moisés orando por um povo que acabava de se entregar à idolatria, adorando a um bezerro de ouro. Um povo que acabou de receber o conhecimento da lei de Deus, que havia expresso os seus mandamentos em 2 tábuas de pedra. Mas esse povo apostata ali em pouco tempo e vai adorar o bezerro de ouro, dizendo que foi aquele bezerro que os libertou do Egito. E Deus disse para Moisés: eu vou destruir esse povo, eu vou fazer de você uma nova nação. E Moisés então pede a Deus: Senhor, não destrói esse povo. Eu te peço que, se possível ou necessário, risque o meu nome do teu livro, mas poupa esse povo. E Deus responde para Moisés: eu riscarei sim, Moisés, do meu livro, aqueles que pecam insistentemente contra mim. Você quer ter o teu nome escrito no livro da vida e confirmado ali? Firma-te em Deus. Lança-te pela graça do Senhor na eficácia do sangue de Jesus Cristo e vença pela força e poder de Deus as tendências pecaminosas que te fazem cair. Assim você terá o teu nome confirmado no livro da vida, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Uma outra informação que diz respeito a ter o nome escrito no livro da vida está em Filipenses capítulo 4, verso 3, onde o apóstolo Paulo menciona pessoas que são cooperadoras com ele no Evangelho, de salvar as pessoas, de salvar os perdidos, e essas pessoas, portanto, cooperadoras do Evangelho, têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Você precisa se envolver com a salvação dos perdidos. Você precisa estar engajado nessa campanha santa de estar levando a boa nova de salvação a quem está caído, a quem necessita receber o chamado divino. Por isso, meu querido amigo, não basta saber quem é historicamente a besta. É preciso ter o nome escrito no livro da vida. E para isso, lança-te na graça de Jesus Cristo. Empenha-te em pregar o Evangelho às pessoas que estão perecendo. E você viverá para todo sempre. Você será selado por Deus e terá uma vida eterna ao lado do teu Pai, ao lado do teu Deus. Que Deus, portanto, te abençoe. Nós iremos, na nossa próxima palestra, mencionar quem seria a besta que sobe desde a terra e como é que ela vai estar envolvida no ato de restaurar a chaga mortal dessa besta. E nós iremos, portanto, continuar construindo esse estudo de temas. Fique com Deus, que Ele te abençoe. Eu quero te convidar nesse momento para uma palavra de oração. Pai que está nos céus, faz-nos santos por Tua graça em nome de Jesus. Ajuda-nos a não somente identificar a descrição do tempo,
mas a estarmos abandonando todos os embaraços e pecados, a estarmos nos envolvendo na salvação dos perdidos, cooperando com a tua obra de salvação. E nos faça permanecer de pé para a glória do teu santo nome nos últimos dias. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém.